Olá, boa noite, tudo bem? Hélio Clementino e mais uma live da nossa sequência de lives para a família brasileira, discutindo aqui o assunto sobre o coronavírus. E hoje nós vamos tratar sobre a PNL, como é que a PNL pode nos auxiliar, como é que ela pode nos ajudar neste momento que nós estamos passando. Peturini, boa noite, tudo bem? Fica aqui conosco. Tivemos aí uma sequência de lives que se iniciaram na semana passada, com discussões sobre essa mesma temática, mas cada um dando um enfoque diferente, cada um olhando para a sua área de atuação. Nós tivemos aqui uma ótica cristã em duas lives, foram assuntos bastante bacanas, bem debatidos. Nós já tivemos da ótica, Paulinho, um abraço, na ótica das emoções, nós tivemos na ótica da psicologia, nós tivemos sábado e domingo duas pessoas que eram de Londres, que disseram para nós aqui como é que a coisa está acontecendo. E começando hoje na segunda-feira, daqui a pouco o Marcelo vai entrar e nós vamos falar sobre a PNL, o que é a PNL, seus pressupostos, o que é a programação neurolinguística, como é que esta técnica pode nos auxiliar neste momento, neste processo, neste período de quarentena. Talvez você já esteja aí um pouco saturado do tema do coronavírus e natural, mas é que a gente não vai debater o coronavírus, nós não vamos discutir nada sobre vírus, a não ser que num momento ou outro da fala aconteça uma situação pontual. Porém, a ideia, o que vem acontecendo desde segunda-feira, é que nós possamos olhar para o ser humano e que ele possa refletir sobre este momento, esta quarentena, esta reclusão, sob diversas óticas. E estas óticas e esses olhares têm contribuído para discussões que têm sido muito bacanas durante as lives desde a segunda-feira passada. E é um momento que nós temos para trocar uma ideia, porque no nosso formato de live, quem está aqui conosco assistindo tem a oportunidade de fazer questionamentos, concordar, discordar, fazer perguntas, e assim a gente tem caminhado desde a semana passada e tem sido muito bacana mesmo. Outro aspecto que são pessoas naturais. Oi Silvia, tudo bem? Fica aqui conosco. Outro aspecto são pessoas comuns, como eu e como você, que estamos debatendo assuntos. E isso cria uma empatia, isso cria uma tranquilidade na discussão, porque nós somos pessoas que estão sendo afetadas, o mundo inteiro está sendo afetado por um evento que não era um evento tão previsível, não era um evento que se esperava que fosse acontecer da forma que aconteceu. Porém, alguns já mencionam em alguns trabalhos, em alguns estudos, em alguns livros. Olá, Lúcia Cavalcante, minha aluna lá de Altaraguaia. Fica com a gente aqui, bom ver você por aqui. Então, porém, como eu estava dizendo, até que o nosso convidado entre, fazendo aqui uma introdução, em alguns livros, em alguns trabalhos científicos, em alguns relatórios, já dava a ideia que um evento semelhante a este poderia acontecer nesta época. E alguns livros datavam 2020. Teoria da conspiração, não sei, não tenho conhecimento, informação suficiente para fazer afirmações nesse sentido. Mas o que nós estamos propondo de discussão nestas lives
é olhar para o ser humano, e aqui nós temos trazido pessoas que são de áreas diferentes, e essas pessoas têm dado as suas impressões sobre a ótica das suas áreas, sobre suas óticas pessoais. Elas têm dado suas impressões de como é que este momento tem afetado suas vidas. O Marcelo, que é o nosso convidado de hoje, da programação neurolinguística, acabou de entrar, vou chamá-lo aqui. E vocês já sabem que durante a live vocês estão abertos, liberados para perguntar, para questionar, para concordar, para discordar. E assim a gente vai tocar a nossa live. Marcelo aqui, para a gente começar o nosso bate-papo com a ótica da PNL. Boa Grande noite. Marcelo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vocês? Tudo ótimo. Se apresente, rapaz. Bom, boa noite, pessoal. Tô aí hoje participando da live do Hélio, né, sobre as óticas do coronavírus, né, de como nós estamos enfrentando e vivendo tudo isso. Eu tenho 36 anos, sou aqui de São Paulo, atuo com desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, conheço um pouco de coach, de PNL, dou palestras a respeito do assunto e também faço mentorias. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que o Hélio está trazendo nessa semana aí, muito oportuno e com opiniões e óticas diferentes. E a gente vai estar aí num bate-papo, então espero a interação de todo mundo, assim como as perguntas que o Hélio vai fazer. Vocês também estejam livres para perguntar o que quiserem. E caso eu não consiga responder alguma coisa, depois eu chamo no direct e pesquiso, envio as respostas, mas a gente espera poder contribuir da melhor forma possível com as dúvidas de vocês. Maravilha. O Marcelo falou uma coisa bacana, como tem acontecido, as pessoas, quando acaba a live, tanto para mim quanto para o convidado, o parceiro de live, vocês têm a liberdade de mandar mensagem aqui no direct, explorar algum assunto, tirar alguma dúvida do que aconteceu durante a discussão da live. E a live ela fica gravada naturalmente pelo Instagram, e isso é uma opção, quando termina a live eu escolho que ela fique gravada, por 24 horas você pode reassistir a live completa. E aí, normalmente eu baixo esta live, vai para o meu canal do YouTube, o Marcelo também baixa, vai para o canal do YouTube dele, e aí você tem a liberdade, querendo assistir a hora que quiser. Marcelo, faz um contexto para as pessoas que conhecem pouco ou não sabem o que é PNL, a programação neurolinguística, faz um contexto do que seja isso. Legal. Então, pessoal, como eu disse, eu trabalho com PNL, né, que é Programação Neurolinguística. Falar um pouquinho da história de vocês, de como surgiu a PNL, que foi lá na década de 70. Em 1970, né, um professor de psicologia chamado John Grinder e um aluno, né, da faculdade de psicologia chamado Richard Bandler, eles começaram a desenvolver um trabalho para entender os padrões de comportamento, né, os padrões mentais de crianças excepcionais. Então, eles desenvolveram esse trabalho por 6 anos, esse estudo ali com as crianças excepcionais. E em 1976, eles descobriram que esses padrões eram aplicados a todo mundo. Eles queriam descobrir o padrão das crianças, mas eles fizeram um estudo um pouco mais abrangente, né, e desenvolveram uma técnica que é o que nós conhecemos hoje de PNL, de Programação Neurolinguística. Que nada mais é de entender as formas de programação do nosso cérebro, como o nosso cérebro programa e se comunica. Imagine o nosso cérebro sendo uma placa de computador, aquelas plaquinhas verdes de circuitos. Oi, Vânia, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Imagine o nosso cérebro como uma placa de circuito impresso, aquelas plaquinhas verdes que eu acredito que todos vocês já viram em algum momento. Essas plaquinhas, elas têm trilhas feitas através de pontos de solda. E essas trilhas, elas dizem o que aquela placa ela tem que fazer. Nosso cérebro é similar, nosso cérebro tem várias trilhas. E a programação neurolinguística,
é entender essas trilhas e como nós podemos reprogramar essas trilhas. Sim, nós podemos reprogramar, né? Então, a essência da PNL é entender como funcionam essas trilhas e entender como elas são criadas, como são apagadas e como são instaladas novas trilhas. Então, basicamente, é isso. Bacana. Então, observe na fala do Marcelo que a programação neurolinguística, ela parte de pressupostos, ela partiu de um estudo acadêmico e ela se consolidou como uma técnica altamente eficaz no processo de reprogramação, né? Já que existe a programação, existe a reprogramação. E como é que nós somos programados? É natural que aconteça o paralelo ou a analogia de comparar isso a um sistema computacional. Isso é muito natural. Marcelo deu exemplo aqui de uma placa eletrônica com seus circuitos que servem para que os dados sejam trafegados dentro do circuito e executem a programação que existe dentro dessa placa. A grosso modo, eu estou explicando o funcionamento de uma placa eletrônica. A nossa mente, ela funciona de maneira semelhante. Ou seja, partindo da ideia de que toda ação, todo ato, a partir do momento que ele passa a ser repetido, ele tende a virar um hábito. Então, se eu faço um ato por 3 vezes, eu começo a dizer para o meu subconsciente que aquele é um padrão que eu estou começando a adotar de maneira consciente. Quem tem criança, tem moleque, tem jovem em casa, sabe que o moleque vai lá, toma um banho, deixa a toalha molhada na cama. Se ele faz uma vez, se ele faz 2 vezes, se ele faz 3 vezes, não há nenhum processo de correção, ele naturalmente ele tenderá a transformar este ato no hábito. E a partir deste momento, instalado o hábito, isso desce para a caixinha de baixo, que é o subconsciente. É onde estão esses códigos que o Marcelo estava comentando. As trilhas que levam. Então, toda vez que aquele camarada, aquele jovem tomar um banho, a mente dele está programada que o lugar de deixar a toalha molhada é sobre a cama. E aí, se eu quero fazer um processo inverso, eu preciso fazer uma reprogramação. Ele precisa usar o mesmo artifício do cérebro para fazer o processo inverso. Então, agora eu vou ter que conscientemente gerar atos, que esses atos vão gerar hábitos para que eu não deixe mais a toalha sobre a cama. Então, aí acontece um processo de reprogramação, uma recodificação mental. Mas quem vai falar de PNL é o Marcelo. Eu estou fazendo uma analogia aqui, só para fazer um contexto. Marcelo, então nosso foco é como é que a PNL pode nos ajudar neste momento de quarentena, de coronavírus, de reclusão, do fica em casa, etc. Exato. O que a PNL tem de especial que pode ajudar as pessoas que aqui estão? Enquanto você falava, eu estava refletindo aqui em alguns pontos, né? Eu tinha esboçado já algo que eu ia falar, mas as coisas mudam, né? E graças a Deus que isso acontece, as coisas mudam, né? O nosso planejamento nem sempre é cumprido. Você falou uma coisa muito interessante aqui, enquanto você falava, eu estava refletindo, né? O que a PNL pode interferir nisso, né? Na questão do coronavírus. Para introduzir isso, eu tenho que dar uma informação para vocês que é muito importante do como o nosso cérebro é programado. Essas trilhas, esses hábitos, né, esses costumes, esses padrões de repetição que o Hélio comentou, eles são gravados de 2 formas. Uma ele já comentou, que eu vou explicar um pouco mais aqui, que é sobre repetição. Então, toda a informação que você repete para o cérebro, ele tende a criar uma nova trilha, ele tende a criar uma nova programação. Igual o exemplo do filho
que tomar banho e larga a toalha molhada em qualquer lugar. Ele larga um dia, larga 2 dias. Se ele não for repreendido, ele vai fazendo, aquilo se repetiu, se tornou um hábito. Programou na mente dele. Foi feita uma programação. Um outro modo de se programar são eventos de forte impacto emocional. Tudo aquilo que você leva uma porrada emocional, o seu cérebro assimila muito rápido e aquilo também gera uma trilha, gera uma gravação. Exemplo, todos nós estudamos um dia, nós fomos para a pré-escola, para o jardim de infância, para o que a gente chamava de primeiro colegial, e nós tivemos experiências lá. O que a gente lembra daquelas experiências? Ou coisas que foram repetidas muitas vezes, exemplo, tabuadas. Para a gente aprender tabuada, a gente teve que ficar repetindo, nossa professora repetindo. Eu lembro que eu trazia lição para casa de fazer 10 vezes a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, repetir, até que aquilo fosse programado na minha mente. Isso foi um modo de programar, que eu já comentei, a repetição. O outro módulo de forte impacto emocional. O que a gente lembra da nossa época de escola? De coisas legais ou coisas tristes que aconteceram. A gente não lembra de tudo. Eu não lembro de todas as minhas aulas. Agora, se você me perguntar de uma excursão que nós fizemos ao Play Center, e lá eu andei de montanha-russa, eu vou lembrar de toda essa excursão, do evento de ter andado de montanha-russa, porque aquilo me gerou um forte um impacto emocional positivo. Então eu lembro dessas experiências. Então o nosso cérebro ele tende a gravar por repetição ou por forte impacto emocional. Tá, mas o que isso tem a ver com o coronavírus? Quando surgiu o coronavírus, a população mundial recebeu uma informação que gerou um forte impacto emocional na população inteira. O mundo está sob uma epidemia, sob uma pandemia. Então, muitas pessoas ativaram um gatilho de medo por receber essa informação de forte impacto emocional. Fique em casa, você está recluso, você está de quarentena. Eu, em 36 anos, nunca vivi isso. E é a primeira vez, eu acredito, que a humanidade passa por um evento assim, de ficar de quarentena, isolado, sem poder sair de casa. Isso gera um forte impacto emocional. E isso nos gerou medo, acionou o nosso gatilho de medo. Então, nós tivemos um evento de forte impacto emocional, que foi o descobrimento do coronavírus e da pandemia. E nós, diariamente, estamos sendo bombardeados de informações que geram repetição. Nós, dia após dia, estamos tendo acesso à informação e recebendo informações ruins de que aumentaram X números de casos, aumentaram X números de morte, só tragédia dia após dia. E isso gerou repetição que acionou o nosso gatilho de medo de novo. Então nós recebemos duas informações, duas programações mentais, que foram uma de forte impacto emocional e outra de repetição, dia após dia, de estar sendo bombardeado com essas notícias ruins que nos deixam no estado de medo. Isso nada mais é que a PNL sendo aplicada, a programação neurolinguística sendo aplicada. Nós estamos recebendo informações que está programando o nosso cérebro a ter medo. Então, esse um dos paralelos que eu queria traçar e fazer essa analogia com a programação neurolinguística, que nada mais é que nosso cérebro está sendo programado e condicionado a ter medo pelas informações repetidas e de forte impacto emocional que nós estamos recebendo. O Paulinho fez uma pergunta aqui, que gostaria de saber se a PNL tem alguma ligação com o programa Free Mind, Mente Livre, defendida por Augusto Cury. Esse eu não sei se o Marcelo tem conhecimento, mas o Free Mind do Augusto Cury tem uma linha, Paulinho, que é a linha das crenças limitantes. Então, o Free Mind seria liberar a mente para que você não tenha crenças limitantes. Que o debate sobre crenças limitantes é um debate bastante interessante, que ele diz respeito à imposição limite que a sua mente coloca para você. E o que o Augusto Cury colocou como foco deste programa seria a liberdade dessa mente, para que ela não seja cerceada na liberdade de criação dela. É fácil entender, Paulinho, como, por exemplo, tudo que existe fisicamente
na face da Terra, primeiro surgiu na mente de uma pessoa. A própria criação, se você for em Gênesis 1, Deus tinha mentalizado o que ele queria fazer. Então, ele só foi dando ordens. E nestas ordens, nos 6 primeiros dias, ele criou tudo que a gente tem. Então, este projeto existia na mente de Deus. Não havia um limite na mente de Deus para que fosse criado toda a estrutura do universo. Assim como, por exemplo, o cara que criou a guitarra, o cara que criou o celular, o cara que criou o notebook, primeiro ele teve que surgir na mente. Santos Dumont que criou o avião e assim por diante. Eventos recentes, como o Elon Musk, fazer um foguete ir e voltar de ré, que diziam que era impossível isso acontecer, primeiro teve que surgir dentro da mente. Para que surja primeiro dentro da mente, você tem que ter uma mente livre. Para que você tenha uma mente livre, você tem que deixar de ter uma limitação da sua mente. Crenças limitantes precisam ser derrubadas. Então, o programa do Augusto Cury, ele vai nessa linha. Fala aí, Marcelo. Exatamente. Na verdade, a maioria desses programas, né, desses grandes treinadores, eles têm por base a PNL. Porque a PNL, como eu disse, ela reprograma a sua mente. Então, eu não conheço o programa Free Mind, mas, ao meu ver, como é que você deixa uma mente livre? Primeiro, exercitando o perdão. A falta de perdão é o que mais prende nossa mente nos dias de hoje. Então, para você ter uma mente livre, para você ter uma vida livre, primeiro perdoe, exercite e execute os perdões necessários para a tua vida. E o segundo, que é um pressuposto da PNL, é redefina as suas crenças. O que são crenças? São coisas que eu acredito que para mim são verdades e que podem atrapalhar o desenvolvimento da minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo de crença aqui. A gente pega o nosso carro de manhã e vai dirigir ao nosso trabalho. Durante esse trajeto, nós levamos uma fechada. Essa fechada gera consequências emocionais em mim. Eu levei uma fechada, eu vou ficar puto o resto do dia e aquele evento que aconteceu um pequeno período de manhã, ele vai estragar e atrapalhar o desempenho do resto do meu dia. Por quê? Porque a minha crença é: todos os motoristas são educados. Todos os motoristas têm que dirigir de forma prudente. Nenhum motorista pode me fechar. Isso é uma crença minha. É verdade? Talvez não. Nem todo motorista precisa ser educado. Nem todo motorista realmente é. É uma mentira que eu conto para mim. Que me causa algo. Quando esse evento acontece, me dá um gatilho de alguma consequência. Como é que eu faço, segundo a PNL, como é que eu reprogramo essa minha crença? Estou dirigindo, levei uma fechada. Ao invés de eu ficar puto e achar que aquele cara é o mal educado, eu reprogramo aquele evento. Pô, esse cara me fechou porque talvez ele está com o filho dele passando mal, levando ao médico. Aí qual vai ser a consequência de eu pensar isso? Ou vou sentir compaixão por aquele cara que me fechou, porque ele está com uma situação de emergência com o filho, ou eu vou me sentir indiferente. Beleza, o cara me fechou, ele está com o filho no médico, segue a vida dele que eu sigo a minha. Então eu reprogramei um evento, eu contei uma outra mentira para o meu cérebro que me fez ter uma outra consequência. E aquilo não vai abalar o meu dia como se eu acreditasse que ele fez aquilo de propósito, porque ele é um grande filho da mãe. Eu apenas reprogramei o evento. Reprogramando o evento, eu reprogramo a consequência e eu fico em paz. Então a PNL ela trata muito disso, de reprogramar esses eventos para que a consequência desses eventos ela seja outra que me cause menos dano. É verdade ou não aquilo que eu estou reprogramando? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é algo que eu conto para minha mente para me gerar um resultado diferente. O Metal fez uma pergunta aqui. Isso também pode ser usado por políticos com a finalidade de impor à população suas ideologias e desestabilizar o governo? Cara, não só pode ser usado nesse sentido, mas pode ser utilizado em qualquer circunstância. Depende da intenção que a pessoa tem em usar isso. Eu aprendi de pessoas que ensinam para que nós possamos ajudar pessoas a ter uma condição de vida, uma vida emocional melhor.
Tem gente que aprende para usar isso de maneira ruim? Tem, assim como tudo na vida. Né? Eu costumo dizer assim, né? Muitas pessoas falam que o diabo cria as coisas. O diabo não cria nada. O diabo ele só dá uma luz na mente do ser humano e o ser humano cria. O diabo ele não tem autoridade para criar nada. Só Deus tem autoridade para criar e nós, como somos imagem e semelhança de Deus, nós também criamos a terra. Então, o diabo ele é inferior a nós. O diabo ele não pode criar nada. E por que eu digo isso? É uma arma, por exemplo, um tanque de guerra ou um míssil que mata e destrói milhares de pessoas e famílias na guerra. Os mais religiosos vão falar, não, isso é invenção do diabo. Não, isso não é invenção do diabo. Isso é invenção do homem. Deus criou o aço, Deus criou a pólvora, Deus criou todos os elementos que vão compor aquela arma de destruição em massa. Mas Deus não criou a arma de destruição em massa. Quem pegou todos os elementos que Deus deixou à disposição da humanidade e criou uma arma de destruição em massa foi o homem, não foi Deus. Entenda, Deus deixou o metal disponível. Deus deixou a pólvora disponível. Quem transformou o metal em arma foi o homem. Quem transformou pólvora em combustível, né, em, em, em um sistema de disparo, para fazer um sistema de disparo, quem criou isso foi o homem. Né? Então, todas as coisas elas podem ser usadas tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Infelizmente, a PNL também. Tem pessoas que usam para vender, e isso é bom. Mas tem pessoas que usam para induzir pessoas a darem coisas, a passar uma imagem distorcida e manipular a mente das pessoas. Existe. Como qualquer coisa existe nesse sentido. Tá? Então, não coloquemos o julgo, né, a culpa desses eventos na ferramenta. A ferramenta foi disponibilizada por Deus e nós temos o livre-arbítrio de usar para o bem ou para o mal. Mas a culpa em si não é da ferramenta. Nosso cérebro foi criado assim. Nós fomos criados assim. Nossa mente tem essas peculiaridades de conseguir ser reprogramada. Deus nos criou assim. E essa ferramenta veio para nos ajudar. Para quem quer usar para ajudar. A ferramenta está disponível, mas para quem quer usar para destruir, qualquer coisa nós podemos usar para ajudar ou para destruir. Exatamente. A Vaninha fez um comentário aqui, depois ela falou a direita e a esquerda, porque a pergunta lá em cima foi sobre a questão política. Se é que existe direita. Vaninha, não sei se você sabe, por que se usa o termo direita ou esquerda? Um evento na França, eu não lembro que ano, não lembro quem foi o rei, etc. Não me recordo, sei o contexto da história. E aí, a mesa deste governante, deste rei, ficou um grupo à direita e ficou um grupo à esquerda. O grupo à direita tinha uma tendência e um querer, e o grupo à esquerda tinha uma outra tendência e um outro querer. Daí surgiu a direita e a esquerda para o contexto político, que eu, particularmente, penso que é algo totalmente, eu vou usar um termo francês, totalmente démodé, fora de moda, porque hoje não dá para ser extremamente capitalista ou ser extremamente comunista ou socialista. Se não houver equilíbrio nas ações, se eu quero quebrar o capital, eu deixo o social à mercê, desempregado. Se eu só valorizar o social, eu vou também prejudicar a direita e assim por diante. A discussão que não é de política, só fazer um adendo aí. Então, eu penso que essa discussão de direita e esquerda ela precisa ser revista. Então, vamos lá. Nossa prosa aqui é de PNL, ela está ficando boa. E o pessoal tem que chamar as perguntas do Marcelo, que esse cara manja desse negócio bastante. Além de PNL, o cara manja de coach, de gestão, etc. É fera. Marcelo, vamos lá. Bora lá. Então, para quem hoje, eu já comentei em algumas lives aqui, eu vou repetir, porque tem pessoas assistindo que não estiveram em outros dias. Que recentemente foi feita uma pesquisa no Brasil, eu creio que há um ano, e qual era o maior medo do brasileiro? O maior medo do brasileiro era o medo da morte. E aí
espalhou-se uma notícia de maneira pensada, intencional, para causar pânico na população. Houveram eventos recentes, como por exemplo o H1N1, mais contagioso, mais letal, etc., do que o coronavírus, o novo coronavírus, porque o coronavírus é um vírus conhecido desde 1986, essa é uma nova versão, versão 2020, versão 2019, modelo 2020. Então espalhou o medo na população, muito grande, a população que tem medo de morrer, todo mundo entrou em pânico. Todo mundo entrou em pânico. A segunda onda desse pânico, que é a onda do desemprego, ela é muito mais letal, muito mais prejudicial, muito mais danosa do que o efeito e as possibilidades do coronavírus. Eu fiz uma fala ontem, na live de ontem, muito simples. E quero deixar registrado que é o seguinte: não há uma pessoa que não sofra com a morte de alguém próximo, alguém querido, algum parente, etc. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a forma intencional que a notícia tem sido levada. Essa semana houve uma publicação de uma revista de grande circulação aqui no Brasil, e assim que eles publicaram a notícia no Instagram, eu fui o primeiro a comentar. Coronavírus já mata aproximadamente 1 milhão de pessoas no mundo. Quando você pensa em 1 milhão, há uma grandeza, é um número expressivo de vidas, sem dúvida alguma. E aí eu peguei e fiz ontem eu peguei e fiz uma pergunta para minha colega, uma reflexão. Falei, se eu dissesse para você que você vai fazer algo que tem um risco de 0,0001%, você entenderia esse risco como alto ou como baixo? Naturalmente, você entenderia esse risco como um risco baixo. 0,0001%. O 1 milhão em face a uma população de 8 bilhões de pessoas significa 0,00001%. Olha a diferença de você dar uma notícia. Isso tem feito toda a diferença no impacto, criou um pânico nas pessoas. Já tem notícias de companhias aéreas que irão demitir 30 mil funcionários. 30 mil funcionários de uma companhia. Existem empresas no Brasil que já estão fechando as portas. Hoje, essa é uma pesquisa do Sebrae que as pequenas e médias empresas serão as primeiras a fecharem as portas porque elas não possuem estrutura financeira para aguentar esse baque econômico. Elas não possuem. As empresas maiores, melhores solidificadas, ainda estão melhores estruturadas para aguentar o baque. Seja bem-vindo aí, Vitor. Mas as menores não estão. Então, o estrago do ficar em casa, o lockdown, ele vai ser muito maior do que o contexto do impacto do vírus. Eu fiz uma postagem esses dias, o Paulinho, que está aqui, é meu colega de curso de economia. Para quem não sabe, eu sou formado em economia. E a economia no Brasil é como você... imagine você subindo uma serra com uma bicicleta, um morro, uma montanha com uma bicicleta ali pedalando. A hora que você para de girar, o que vai acontecer? Você vai ladeira abaixo. A economia do Brasil estava desse jeito. Ela estava subindo uma serra, subindo um monte, para chegar lá no topo, para vencer um obstáculo grande. Agora, se ela parar, parando de girar, isso vai morro abaixo. E aí, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer para o processo de retomada. Mas a discussão não é da economia, a economia é daqui 2 dias. Marcelo, vamos lá. Mas você Pode falar aí. Pode falar. Mas você falou, você deu um outro gancho muito importante. Existe uma ferramenta de PNL que se chama reenquadramento.
né? Eu vou explicar o que é o reenquadramento. Imagine que você bate uma foto de um lixão, uma foto panorâmica de um lixão. Ele é um lixão, certo? Só que se a gente notar, às vezes em algum monte de lixo nasce flor, nasce algumas flores. O que é o reenquadramento da PNL? Eu estou no lixão, com minha máquina fotográfica, eu tiro foto do lixão. Se eu reenquadrar aquela foto e eu tirar foto só daquela flor que nasceu no meio do lixo, eu ainda estou no lixão, eu ainda estou com a minha máquina, eu ainda tirei uma foto do lixão. Só que eu fiz um reenquadramento, que nada mais é isso que o Hélio comentou e isso que o nosso amigo perguntou ali em cima, né? Os poderosos, sabendo disso, conhecendo um pouco da ferramenta, ou muito mais do que nós, eles conhecem muito mais do que a população em geral, o que eles fazem ao dar uma notícia? Eles reenquadram. Existe o número de mortes de população mundial referente ao coronavírus. Esse número é de 1 milhão de pessoas, que equivale a 0,1% da população. Qual é o reenquadramento? Ao invés de eu tirar uma foto da população geral e mostrar esse número de mortes que equivale a 0,01% da população, que não vai causar impacto nenhum, ou um impacto emocional muito pequeno na população, eu reenquadro essa notícia focando no número 1 milhão de pessoas foram infectadas com coronavírus. Então, esse reenquadramento ele gera um impacto emocional muito forte, porque 1 milhão de pessoas é um número muito grande. Só que a maioria das pessoas que estão lendo aquela notícia de 1 milhão de pessoas infectadas, elas não sabem a quantidade de pessoas no mundo, a quantidade geral de pessoas no mundo. Então, elas focam só naquele número de 1 milhão. Então, o jeito de passar a informação, o jeito de enquadrar o cenário, ele é capaz de gerar um forte impacto emocional ou não. E foi exatamente isso que a mídia fez conosco. Ela mostrou um número exorbitante de 1 milhão de pessoas, mas ela não fez o comparativo. É 1 milhão dentro de um grupo de X, de 30 bilhões de pessoas. Não, ela não fez isso. Ela só jogou um número. Ela não jogou uma porcentagem, é 0,01% da população mundial. Pô, isso não ia causar impacto emocional nenhum. Então, esse é um aspecto do uso da PNL na questão do coronavírus. Um outro aspecto é o aspecto do medo. As pessoas, a maioria dos medos das pessoas são medos por expectativa e não medos por experiência. Por exemplo, quem tem medo de avião, se você conhece alguém que tem medo de avião, ou você mesmo até tem medo de avião, muito possivelmente que você tem medo por uma expectativa, porque você já ouviu notícia de um acidente de um avião caindo, você ficou chocado com aquilo que você viu na TV. Mas você mesmo já teve uma experiência que te gerou medo de queda de avião? Obviamente não, porque se tivesse você não estaria assistindo essa live, né? Você estaria morto. Então você tem medo da expectativa, não da experiência. Mesma coisa com o coronavírus. Ah, tá matando um monte de gente. Você tem medo que aquilo aconteça com você. Mas você teve aquela experiência para gerar esse medo? Não, você não teve essa experiência. Eu, por exemplo, semana passada eu estava acamado, eu estava derrubado, sofrendo desse vírus. Se eu fosse no embalo de toda a população, nossa, eu peguei, eu vou morrer. Não, eu entendo, para mim está claro na minha mente essa questão do reenquadramento que eles fizeram com a notícia, e para mim está claro que sim, existe um grupo de risco, que a chance é maior, e que eu estou enquadrado nesse 0,02% da população que não morre. E eu fiquei em paz, mas não é o que acontece com a maioria das pessoas, porque as informações que são passadas a nós com o intuito de deixar a gente apavorado, elas passaram por um crivo de programação neurolinguística e que foram apresentadas para nós de uma maneira que causa um forte impacto emocional. Bacana. Você disse duas coisas aí que vale a pena comentar. Você foi muito alto no seu número, é 0,0001. Então você só deu 1%. Eu não quis ser tão você, mas só para a gente entender que 0,01% ainda é irrisório, não ia causar impacto. A questão do medo da expectativa é tão real porque ninguém tem medo do avião. O cara pode chegar perto de um avião e não ter efeito nenhum. Ele tem medo de voar porque a expectativa é que se voar pode acontecer alguma coisa que vai ser fatal.
Mas se você der um avião para ele chegar perto do avião, isso não vai acontecer absolutamente nada com ele. É o medo da expectativa. Então, os profissionais que são encarregados de dar essas notícias são técnicos, são conhecedores de técnicas. E ela feita desta maneira, ela tem um objetivo. Eu, por acaso, porque eu já não assisto televisão há muito tempo, eu vi ontem uma pesquisa da Datafolha sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eu achei ridículo. Ridículo, 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 ridículo. Então você vê que há toda uma intenção de manipulação da massa para que haja uma desestabilização, e se há uma tendência ou uma intenção de desestabilizar, é porque alguém quer ocupar o lugar de quem está. Isso é líquido e certo. Isso é líquido e certo. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Só abrindo aqui o comentário. Então vamos lá. Você está com um viés político muito aflorado ultimamente. É porque em razão das perguntas que apareceram aqui, então acabei tendo que fazer comentário. Galera, é o seguinte, vocês têm que fazer pergunta, nossa live está tão boa que falta aí uns 15 minutos para acabar ela. Então nós temos que explorar o Marcelo. Marcelo, então essa questão das notícias, qual é a sugestão? A pessoa deixa eu comentar uma coisa que eu estava esquecendo. Na live que nós tivemos com o psicólogo, com o Heraldo, que é doutor em psicologia, uma das coisas que foi comentada é o seguinte: um dos efeitos psicossociais que somatiza em você, então o efeito psicossomático, é o seguinte, é deixar você resfriado. Quando você entra nesse ambiente de medo, de tensão, o teu corpo, como mecanismo de defesa, então ele pode vir uma rinite, uma sinusite, um resfriado. E olha só o que acontece. Dentro de um contexto de pânico, que é uma doença de viés respiratório, quantas pessoas não foram elas somatizaram em razão do seu psicológico neste momento? E aí a pessoa começa a criar aquele pânico mental. Eu peguei o vírus, eu estou com coronavírus, etc. Observe o poder que a mente tem em gerar comportamento do seu corpo. E nós estamos falando de PNL. E lá na live com o Heraldo, nós falamos dessa questão psicossomática, do efeito psicossocial que tem todo esse ambiente externo. Então, na ótica da PNL, Marcelo, o que uma pessoa tem que fazer neste momento, em relação a essa enxurrada de informação que tem por aí? Só antes de responder isso, estou fazendo um gancho que você disse. Quando nós recebemos uma quantidade repetida de informação, o nosso corpo também responde a isso. O fato disso é o uso do placebo, o teste do placebo em alguns pacientes. Quando testaram placebo, pegaram 2 grupos de pacientes, né, com a mesma doença, com a mesma enfermidade, e para eles deram um comprimido de placebo, não dizendo nada, falou, é um remédio, é um medicamento que eu tenho que te dar de tantas horas. E para um outro grupo, pegaram o mesmo comprimido de placebo e falaram, esse aqui é o melhor remédio do mundo para essa enfermidade que você tem. Isso aqui vai te fazer ficar melhor muito rápido. Você vai ter um resultado extraordinário com isso. Eles encheram aquelas pessoas de informação boa a respeito daquele comprimido de farinha, que não tinha nada. E deram isso para os 2 grupos. Adivinha qual grupo que passou a ter melhoras? Tomando o mesmo comprimido de nada. Aquele grupo que foi dada a informação de que aquele era o melhor remédio do mundo para aquele tipo de doença. Então, a nossa mente, ela reproduz, o nosso corpo reproduz aquilo que nossa mente pensa. E dentro disso, falando no que o Hélio falou, a gente começa a receber tantas e tantas informações de coronavírus dia após dia, que o seu corpo ele começa a sintomatizar as doenças. Você começa a sintomatizar que você está gripado, que você está resfriado, que você está com dificuldade de respirar. Foi feito um outro experimento na Califórnia, se não me engano,
com um cara que ia ser executado, né, botaram ele numa banheira e falando para ele, a gente vai cortar os seus pulsos até que fazer você sangrar até morrer. Aí cortaram os pulsos dele superficialmente, nada que ia gerar morte. E fizeram os cortes, ele viu e colocaram as mãos dele dentro da banheira. E começaram a injetar um líquido vermelho dentro da banheira, que não era sangue, era um suco vermelho, é uma água com corante. Ele começou a ver aquilo e aquele volume de água vermelha crescendo dentro da banheira. Ele começou a acreditar piamente que aquilo era sangue que estava saindo das veias dele. Ele teve uma parada cardíaca de desespero, porque ele realmente acreditou que ele estava morrendo e os pulsos dele estavam cortados. Então, a nossa mente tem esse poder de tornar real tudo aquilo que a gente pensa. E com uma doença também é isso. Então, muita gente vai começar a sintomatizar que está gripado, que vai ficar mal, e por conta da quantidade de informações que estão recebendo. O que a gente pode fazer contra isso agora, que é a pergunta do Hélio, com visão de PNL? Uma vez que a trilha ruim já foi programada na nossa mente, a trilha do medo já foi programada, nós recebemos tantas informações seguidas e repetidamente sobre aquilo que o medo já se instaurou em nós. Como é que a gente ressignifica isso? Passe a consumir repetidamente, repetidas vezes, diariamente, notícias boas, coisas boas. Faça o reenquadramento da notícia. Você está no meio da pandemia ainda. Só que reenquadre para onde você vai olhar. Ao invés de olhar para a quantidade de pessoas que têm se infectado ou que estão morrendo, que a mídia vem falando para você, reenquadre e olhe para outro ponto. Né? Quantas pessoas têm se recuperado? Quantas pessoas eu conheço que estão bem, que não estão infectadas? Quantas pessoas efetivamente eu conheço que estão infectadas? Você vai ver que o coronavírus parece com um mega sena. Você só ouviu falar, mas você não conhece alguém que ganhou. Eu não conheço ninguém que tenha ganho os 6 números. Mas eu já ouvi falar de um monte de gente. Na maioria das vezes você vai começar a enxergar o coronavírus dessa forma. Pô, eu só escuto falar, mas graças a Deus eu não conheço ninguém que está infectado. Então, faça o reenquadramento e foque nas coisas boas. E crie uma outra trilha mental que vá gravar sobre essa trilha ruim que está gravada. Como faz isso? Repetidas vezes, tendo acesso a esse tipo de informação boa, a informações boas, esperança. Com isso, você vai criar uma outra trilha mental e vai sair desse estado de medo. Um dado importante também, que o Marcelo estava falando e eu me recordei, mas não comentei, é que quando você cria essa expectativa em que algo vai acontecer, você cria um cenário de preocupação de que algo vai acontecer e você fica querendo se antecipar a algo, estatisticamente falando, 85% destas preocupações nunca chegam a acontecer. Elas são apenas pensamento seu que te domina, mas que de fato eles não acabam acontecendo. Observe que, ao dar notícias dessa maneira, trabalhada para gerar um impacto, esta expectativa e este medo, este pânico, este cenário horroroso que nós estamos vivendo, ela se instala. Depois que se instala na cabeça de uma pessoa, para você retirar é difícil. A pessoa, normalmente, ela se apega à faceta ruim da notícia ou de algo, e para você fazer o processo inverso, se fosse simplesmente eu tenho -10, vou aplicar mais 10 para anular, mas não acontece de maneira matemática, de maneira linear, como eu estou dizendo aqui. O processo é um processo mais demorado. Você tem que desconstruir a crença que a pessoa instalou para você reconstruir um outro pensamento. A sociedade, ela será transformada, e se essa fosse uma prova, ou se essa for uma prova que Deus olhou para a terra e falou, deixa eu fazer um teste com o meu povo. Nós fomos reprovados. Nós somos reprovados. Porque hoje nós acreditamos em qualquer coisa que abana, mas a gente não acredita em Deus. De que Ele está no controle de toda essa situação.
E por outro lado, né, eu acredito na questão do teste, mas a questão do teste criado por poderes humanos, por poderes que influenciam e têm controle sobre a humanidade. E eu acredito também na questão do teste sobre a capacidade da humanidade de ser controlada, de ser, sabe, de ser manipulada. E esse teste, infelizmente, ele foi muito bem sucedido. Pessoas que quiseram testar a capacidade da população entrar em pânico, ser controlada, ser manipulada, ser presa dentro das suas próprias casas sem força, não usaram força para nos prender dentro de casa. Nós estamos presos dentro de casa por medo. Usaram medo para nos prender. Então esse teste ele foi muito bem sucedido. Com isso a gente consegue observar que a humanidade é totalmente suscetível e totalmente vulnerável a qualquer tipo de controle que possam tentar implementar. Então agora é uma visão minha fora do contexto de PNL, é uma visão particular. Eu acredito sim que há algo testando o poder de manipulação da humanidade para coisas vindouras ainda muito piores. Não digo de doença, mas digo de manipulação. Vão começar a nos manipular de uma forma muito mais agressiva, de uma forma muito pior, de uma forma de nos prender num âmbito jamais visto, porque testaram e viram que a humanidade é totalmente suscetível e totalmente controlável. Eles lançaram uma notícia, eles lançaram um medo na população que dominou o mundo inteiro. Nós hoje, eu me sinto totalmente controlado. Tem alguém no meu controle que eu não sei quem é, mas eu estou sendo totalmente controlado, assim como você e assim como todo mundo. O Metal fez uma pergunta não, uma afirmação. Durante a Segunda Guerra Mundial, um conselheiro do Winston Churchill convocou as pessoas a orarem repetidamente todos os dias durante 1 minuto, pedindo a Deus o fim dos bombardeios. E foi atendido. Ontem a gente viu isso na nação, um pedido de jejum e oração do presidente. E nós vimos uma movimentação dos cristãos brasileiros em atender ao pedido do presidente, de jejum e oração, coisa que me parece que foi um fato inédito, partindo da presidência da República, do presidente da República. Né? Marcelão, vamos lá. Nós temos uns 7 minutos aí. Vocês têm que chapar umas perguntas e aproveitar o Marcelão, explorar esse menino. Bora aí, galera. Bora escrever, bora interagir. O pessoal tá interagindo aí, tá gostoso. Vamos lá, bota esse cérebro pra rodar aí com perguntas legais aí pra gente continuar essa interação, que tá muito boa. Se a gente for abrir aqui o pensamento mais apocalíptico, mais nova ordem, a gente vai longe. Vamos aproveitar, né? Porque é um assunto aí que cada um tem as suas impressões, eu tenho a minha, o Marcelo tem, o pessoal que está participando aqui também tem. E é algo que merece ser debatido sem medo nenhum, não. Não tenho medo de debater essas coisas e expressar o que eu penso de forma alguma. E é isso aí, a gente tem que mostrar como é que a gente está vendo. A live é isso, é a ótica sobre esse momento. Então vamos lá, nós temos aí mais ou menos 6, 7 minutos para finalizar a live. Marcela Silva está perguntando como acessar memórias da infância para ressignificar. Através de perguntas. A chave para acessar qualquer informação são perguntas. O nosso cérebro ele é muito inteligente, ele é muito astuto. Ele tenta nos proteger de experiências que nos causaram dor. Então, se eu tive uma experiência passada, uma experiência de infância que me causou dor, meu cérebro ele vai criar um mecanismo de defesa onde eu não vou conseguir acessar aquilo conscientemente. Porque ele sabe que toda vez que eu me recordar, que eu me colocar naquela situação novamente, aquilo vai me causar um impacto ruim. Então, o nosso cérebro ele tenta nos proteger disso. Então, a melhor maneira é com perguntas. Você está passando por um momento hoje, tá? Qual foi a tua lembrança mais antiga de ter passado por essa mesma situação? Ou qual foi a primeira vez que você sentiu tal coisa que você está sentindo hoje? Hoje eu estou me sentindo triste. Tá, qual foi a primeira vez que você teve contato com a tristeza?
né? Qual a sua recordação sobre tristeza? Na hora que você fizer essa pergunta, você vai ativar o seu cérebro para ir buscar essa informação. Ah, minha primeira lembrança do momento triste foi quando eu tinha 7 anos, quando meu pai brigou comigo porque eu derrubei algo no chão. Opa, a gente já chegou em algum ponto. Ah, mas pô, me conta mais sobre isso. O que aconteceu nesse dia? O que que você derrubou? O que que o papai te falou? Né? O porquê que ele ficou bravo? E aí você vai trazendo através das perguntas que eu vou conduzindo e te guiando as informações necessárias para a gente descobrir qual foi as suas memórias de infância que te causaram aquele mal que está refletindo na tua vida adulta. E a partir disso a gente ressignifica, a gente apaga uma trilha ou, ou muda essa trilha de lugar, né? Ou dá uma nova visão para aquele fato, entende, dá uma nova intenção para aquela cena. Existem várias ferramentas da PNL que a gente consegue trabalhar. Ou a gente vai dar um novo sentido para aquilo, ou a gente vai entender as intenções, né, envolvidas naquele momento, ou a gente vai dar um novo significado, né? Vai dar uma nova cor, vai dar uma nova importância àquilo. Isso a gente consegue fazer através de jogos aí de PNL, né? De ferramentas, onde a gente vai jogar com essas imagens. Mas a chave é fazer perguntas. Numa sessão de PNL, né, que eu costumo conduzir, eu vou fazendo perguntas e a pessoa mesmo vai trazendo, né? Sem ela perceber, o inconsciente dela vai começando a dar as informações que eu preciso para conseguir acessar esse evento, essa memória e a gente trabalhar em cima disso. Perfeito. Só para complementar, o, o cérebro, como órgão, ele pode consumir até 20% da energia do seu corpo para ele funcionar. E o cérebro, ele gosta de trabalhar em modo de segurança, né? De Modo avião. economia, modo avião, modo de economia de energia. E para ele ir lá pegar essas trilhas, esses lugares obscuros, ele vai proteger estas informações que estão guardadas lá. Ele tende a fazer isso. Mas se o que o Marcelo falou das perguntas, na verdade, é você ir caminhando por essas rotas, direcionando até você chegar ao ponto. Porque a cada resposta, um fragmento da resposta está mostrando, é uma seta para o caminho, como o Marcelo foi desenhando aí nas perguntas dele. Por isso que a técnica de fazer perguntas, bem treinada, você consegue chegar no evento. Eu, recentemente, no evento que eu participei em fevereiro, havia um evento emocional que eu queria buscar e eu não conseguia encontrar. Não conseguia. Aí eu fui no processo de desbloqueio. Só o fato de eu ter começado a conversar com o cara começou a fazer pergunta, pum, veio assim como uma luz. Aí eu falei, cara, faz tempo que eu procuro esse evento e não encontrava. E o cara quer fazer o desbloqueio? Eu falei, não, nem precisa. Eu só precisava ressignificar. Eu não precisei fazer um processo de desbloqueio, eu só fiz uma ressignificação e resolvi a parada. Encontrei o momento e resolvi e deu tudo certo. Marcelo, nós temos aí menos de 2 minutos, então vamos para as considerações finais. Só fazer um último detalhe aqui rapidinho. Silvio, isso acontece porque o nosso cérebro tem duas peculiaridades. Nosso cérebro é atemporal, ele não sabe o que é passado e presente. Para ele, se eu jogar informação para ele, tudo ele vai considerar como presente. Então está acontecendo agora. Então, por que eu consigo lá naquelas memórias passadas e mudar o significado? Porque quando eu chego lá, meu cérebro vai entender que eu estou passando por aquele momento de novo agora. Ele não vai entender que aquilo já passou há 20, 30 anos atrás. E o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o real de fantasia. Por isso, muitas vezes, a gente chora vendo um filme, por exemplo. Eu vi um filme uma vez que esses dias que o pessoal estava matando animais, né? Eles tinham que fazer algo para descontaminar a cidade, eles estavam matando cachorros. E eu gosto muito de cachorro. E se eu não falasse para o meu cérebro que aquilo era uma ficção, meu cérebro ia entender que aquilo era real. E ia me fazer sofrer, ia me trazer sofrimento, ia me trazer tristeza. Então, nosso cérebro ele é atemporal e ele não sabe distinguir realidade de ficção. Então, essa 20 informação segundos. você tem que dar. Senão, você está
Mas isso é bom, porque a gente pode usar esses artifícios do cérebro para justamente ressignificar esses eventos, uma vez que ele não sabe que aquilo ocorreu há 20, 30 anos, ele acha que está acontecendo agora. Então, para ele achar que está Vai, acontecendo agora, a vai gente consegue acabar, mudar vai a chave. acabar, vai acabar. Tchau, 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 tchau.